Alô, nação rubro-negra! Hoje as notícias que chegam do ninho do urubu são daquelas que abalam até o torcedor mais confiante. Pedro está fora do Super Mundial contra o Chelsea. É isso mesmo que você ouviu? A bomba caiu nesta manhã e o torcedor flamenguista está em choque com o desfalque de última hora daquele que vinha sendo a grande referência ofensiva da equipe. Mas calma que eu vou te contar todos os bastidores dessa situação que ninguém esperava e que pode mudar tudo no confronto mais importante da temporada. Então, se você é apaixonado pelo Mengão, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha até o fim, porque essa história tá imperdível. Se inscreve aqui no canal, deixa o like e acompanha tudo até o final, porque essa história tá imperdível. A movimentação começou logo cedo, quando o elenco se preparava para o treino leve de ativação no CT. Improvisado do Flamengo nos Estados Unidos, local da estreia rubro-negra no Super Mundial de Clubes da FIFA, era para ser uma manhã tranquila, marcada por ajustes táticos e aquele aquecimento final antes de um dos jogos mais aguardados do ano, mas o clima ficou pesado assim que a comissão técnica percebeu que Pedro não desceu com os demais jogadores. O atacante ficou no hotel sob observação do departamento médico e minutos depois a confirmação veio à tona. Desconforto muscular na coxa esquerda, vetado pelos médicos e completamente fora da partida contra o Chelsea. A notícia correu nos bastidores como um incêndio. Pedro, que havia feito um trabalho específico durante a semana por conta de um desgaste muscular após a última partida da Libertadores, já vinha sendo monitorado. Mas até ontem à noite, a expectativa era de que ele fosse titular, inclusive participando da preleção com o técnico Carlo Ancelotti, que, vale lembrar, já havia montado o esquema de jogo com Pedro como peça central do ataque rubro-negro. A ausência do camisa 9 não só altera os planos táticos, como também representa uma perda de moral, já que Pedro vinha sendo o artilheiro da temporada, com gols decisivos e uma presença diária que vinha sendo fundamental no novo estilo de jogo implementado pelo treinador italiano. Mas como o Flamengo chegou até aqui? Como essa lesão de última hora pode ter se desenhado sem alarde? A gente apurou que desde a vitória sobre o Deportivo Táchira, Pedro vinha sentindo incômodos na parte posterior da coxa. Naquela ocasião, ele foi substituído antes do final do jogo e fontes internas do clube revelaram que o atacante já deixou o campo sinalizando que sentiu algo. No entanto, exames realizados nos dias seguintes não apontaram nenhuma lesão grave e por isso ele foi mantido no planejamento para o Mundial. A comissão técnica, confiando na preparação física do jogador e no trabalho do departamento médico, decidiu seguir com o atacante na delegação, mas com carga reduzida nos treinos. Só que o que parecia precaução virou pesadelo. No último treino com bola, realizado já em solo americano, Pedro fez apenas parte da atividade e depois passou por uma nova avaliação. Ontem à noite, após o jantar da delegação, o jogador teria comunicado desconforto ao subir para o quarto. Ele foi imediatamente atendido pelo médico Márcio Tanuri, que acionou o técnico Ancelotti e o restante da comissão para um diagnóstico de emergência. Nesta manhã, após novos exames rápidos, a confirmação foi inevitável. Pedro não tem condições de jogo e será preservado para evitar um agravamento que possa tirá-lo do restante da temporada. Agora, o Flamengo se vê diante de um dilema enorme. Quem entra no lugar do Pedro para uma decisão tão importante? Gabigol, que até pouco tempo era o nome certo nesse tipo de situação, vive um momento delicado no clube, com clima pesado nos bastidores e desempenho questionável em campo. Mesmo assim, ele é o favorito para começar jogando ao lado de Everton Cebolinha e Luiz Araújo, formando um ataque mais móvel, sem a referência fixa que Pedro oferecia. Ancelotti já teria conversado com Gabigol nas últimas horas, tentando resgatar a confiança do jogador, que sabe da responsabilidade que terá se for escalado no confronto contra os ingleses. E o clima nos bastidores? Caótico? A cúpula do futebol, liderada por Marcos Braz e Bruno Spindel, foi pega de surpresa e passou a manhã tentando organizar a comunicação da notícia com os veículos de imprensa. O clube, que havia preparado um vídeo especial com Pedro como protagonista da estreia rubro-negra no Super Mundial, teve que refazer tudo às pressas.
A assessoria do Flamengo precisou revisar o conteúdo das redes sociais e o planejamento de marketing montado para o pré-jogo, pois boa parte da estratégia girava em torno do artilheiro. A torcida, claro, reagiu de forma imediata. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio, mas também por críticas à forma como o departamento médico lidou com a situação. Muitos torcedores apontam que o clube poderia ter evitado essa frustração se tivesse preservado Pedro desde o fim da fase de grupos da Libertadores, dando tempo maior de recuperação ao atleta. Outros, porém, enxergam a situação como fruto de azar, típico do futebol, e defendem que o Flamengo tem elenco suficiente para superar a ausência. Do lado do Chelsea, a notícia foi recebida com comemoração contida. O clube inglês vinha estudando Pedro como principal ameaça rubro-negra e agora terá que refazer parte do seu planejamento defensivo. Mas nos bastidores da FIFA, a informação também causou impacto. O nome de Pedro estava entre os 5 jogadores destacados pela organização como estrelas do torneio, e sua ausência altera o roteiro da própria cobertura internacional da competição. Narradores da Fox Sports americana e da Sky Sports já confirmaram que vão alterar os planos de transmissão após o anúncio oficial da lesão. E é claro que isso muda o jogo. O Flamengo perde em presença de área, perde na bola aérea, perde no pivô. Pedro é um jogador único dentro do elenco rubro-negro, e sua ausência obriga Ancelotti a reinventar o esquema justamente contra um adversário de altíssimo nível, com nomes como Enzo Fernandes, Sterling e Mudryk do outro lado. A torcida se pergunta, será que o Flamengo vai conseguir manter o mesmo nível sem seu artilheiro? E a resposta só o campo vai dar. Mas a verdade é que o impacto emocional e tático da ausência de Pedro é gigantesco. Por trás dos muros do hotel, a preparação continua. Gabigol treinou separado hoje pela manhã, ao lado de Bruno Henrique, que pode ser uma surpresa entre os titulares. Ancelotti ainda avalia se vai usar um falso 9 com Gerson mais avançado ou se aposta em uma linha ofensiva mais leve com velocidade pelos lados. O treinador italiano tem fama de estrategista e seu histórico em decisões é recheado de viradas improváveis. Mas dessa vez ele vai ter que tirar um coelho da cartola, porque perder Pedro às vésperas de uma final contra um clube europeu é como começar a partida com um jogador a menos. E enquanto tudo isso acontece, o clima no Ninho do Urubu e entre os torcedores é de misto de apreensão e fé. A nação rubro-negra sabe da força do elenco, da experiência de seus jogadores e da capacidade do Flamengo de superar adversidades. O clube já passou por momentos difíceis e saiu ainda mais forte. E agora, com ou sem Pedro, o sonho do Mundial segue vivo e a expectativa só aumenta. Mas a verdade é que ninguém esperava essa reviravolta logo nas horas que antecedem o maior jogo da temporada. E é nesse cenário que o Flamengo se vê diante do maior desafio do ano: o aguardado confronto contra o Chelsea pelo Super Mundial de Clubes. A preparação foi intensa, o foco foi total e a expectativa da torcida atingiu níveis inimagináveis. Mas a bomba que caiu no Ninho do Urubu poucas horas antes da viagem para o estádio foi devastadora. Pedro, o artilheiro, o matador, o homem de confiança no comando do ataque rubro-negro, está fora do jogo. A notícia pegou a todos de surpresa, desde os companheiros de elenco até mesmo a comissão técnica. O semblante de Carlo Ancelotti, técnico do Mengão, refletia o peso da baixa. Ninguém esperava por isso. Segundo fontes internas ligadas diretamente à diretoria, Pedro apresentou um desconforto muscular no treino fechado de ontem e, após exames de imagem, foi constatada uma lesão de grau 2 na coxa direita. A recomendação dos médicos foi clara: risco alto de agravar a situação se fosse forçado a entrar em campo. A ausência do camisa 9 abala o esquema tático preparado durante semanas. Ancelotti havia montado um plano estratégico inteiro com Pedro como referência no ataque e agora terá que refazer tudo em poucas horas. A confiança depositada no atleta era tamanha que até o Chelsea já tinha ajustado sua linha de marcação para tentar neutralizar suas ações. A comoção no elenco foi visível. Gabigol, que vinha sendo cotado apenas para o segundo tempo, agora será titular. Mas a responsabilidade é gigante. Pedro era o símbolo da regularidade e do faro de gol. O torcedor, ao saber da notícia, reagiu com revolta, tristeza e desespero nas redes sociais. Muitos temem que a ausência dele represente uma queda significativa na capacidade ofensiva da equipe.
O Flamengo, que vinha com o elenco praticamente completo, terá que encarar o jogo mais difícil da temporada com uma ausência pesada demais para ignorar. Nos bastidores, a diretoria agiu rápido. Uma reunião emergencial foi convocada com Ancelotti, membros da preparação física e do departamento médico. A ordem era clara: encontrar uma alternativa imediata, eficiente e que mantenha o nível competitivo da equipe. Matheus França e Luiz Araújo foram testados nos treinos da madrugada. Um possível esquema com Bruno Henrique centralizado também está sendo considerado. A flexibilidade do elenco é uma das grandes virtudes deste time. Mas perder Pedro tão perto do jogo mexe com todos os ânimos. Enquanto isso, a imprensa internacional já repercute a notícia com grande destaque. Flamengo perde seu principal artilheiro antes de final contra Chelsea, estampou a capa do Marca da Espanha. Golpe duro para o clube brasileiro, publicou o Gazeta dello Sport. A FIFA, inclusive, emitiu uma nota oficial confirmando a ausência do jogador por questões clínicas, o que é raro de acontecer tão em cima da hora. Essa comoção toda demonstra o tamanho da importância de Pedro para o cenário global do futebol. A comoção extrapolou as fronteiras. Ídolos como Zico e Adriano Imperador postaram mensagens de apoio ao jogador, lamentando a lesão e exaltando sua importância para o grupo. Pedro, por sua vez, publicou um vídeo emocionado nos stories do Instagram, visivelmente abalado, agradecendo as mensagens da torcida e prometendo voltar ainda mais forte. Hoje é um dos dias mais difíceis da minha carreira. Queria muito estar em campo com meus irmãos, mas estarei com eles em espírito, vibrando como torcedor. Isso aqui é Flamengo, escreveu. A ausência de Pedro obriga Ancelotti a repensar completamente sua estratégia. O treinador italiano, que já viveu finais de Champions, Copas e clássicos decisivos, terá agora o desafio de sua estreia mundial com o Flamengo, sem sua principal peça ofensiva. A confiança do elenco em Ancelotti é enorme e os jogadores sabem que precisam dar um passo além, correr dobrado, lutar por cada centímetro de gramado para compensar a ausência do companheiro. Gabigol, que já viveu momentos mágicos com a camisa rubro-negra, agora carrega mais uma vez o peso da responsabilidade nos ombros. Será ele o substituto natural? Ou Ancelotti surpreenderá o mundo com uma escalação diferente? A resposta virá logo mais, mas o clima de tensão já é absoluto. O Flamengo, mesmo sem Pedro, ainda tem um dos elencos mais poderosos da competição. Everton Cebolinha, Arrascaeta, De La Cruz, Alan, Fabrício Bruno, Léo Pereira, todos terão que estar em sua melhor versão. A torcida, por sua vez, não abandona. A nação rubro-negra, mesmo abalada com a ausência do camisa 9, já se mobiliza nas ruas de Nova York, nos bares do Rio de Janeiro, nas arquibancadas do mundo todo. Faixas de apoio a Pedro começaram a aparecer ao redor do estádio e um mosaico em homenagem ao atacante foi preparado para a entrada do time em campo. Porque aqui é Flamengo e o Flamengo nunca entra para brincar. As expectativas para o jogo seguem altas e a missão agora é superar esse baque emocional e transformar essa ausência em combustível. O time treinou nesta manhã com foco total e contou com uma mensagem surpresa. Pedro foi ao vestiário, conversou com os jogadores, abraçou um por um e disse: "Joguem por nós! Eu tô com vocês!" A cena foi emocionante. Choros, aplausos e gritos de guerra ecoaram antes mesmo da bola rolar. É esse tipo de energia que transforma o Flamengo em um clube diferente de todos os outros. Com a bola prestes a rolar, o mundo está com os olhos voltados para esse confronto. De um lado, o Chelsea milionário, campeão europeu, estrelado e com sede de título. Do outro, o Flamengo, gigante da América, com a alma em campo e a camisa mais pesada do futebol sul-americano. Mesmo com a ausência de Pedro, o rubro-negro entra com sangue nos olhos, coragem no coração e a força de uma nação inteira empurrando do começo ao fim. Se você é Flamengo de verdade, comenta aí embaixo: "Joga por nós, Flamengo!" Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos que estão sofrendo com essa notícia e se inscreve no canal para não perder nada, porque aqui é o verdadeiro coração da nação. E já fica ligado, porque logo mais a gente volta com os bastidores completos do jogo, os lances exclusivos e, claro, tudo sobre o retorno de Pedro quando ele estiver recuperado.